que ninguém tem dúvidas de que o Flamengo iniciou esse ano, mesmo antes da interrupção, como o time a ser batido no futebol brasileiro, e vou mais longe, no futebol da América do Sul. Então, o nosso primeiro assunto, nós fomos junto à produção e tentamos montar as equipes titulares do Flamengo, que é o time a ser batido, do Palmeiras, que começou muito forte também essa temporada, do Grêmio, o Grêmio também forte lá no Rio Grande do Sul, perdeu o primeiro turno para o Caxias, mas se mostrava um time forte, e do Galo, o Atlético Mineiro com o Jorge Sampaoli, que foi contratado, que fez várias contratações no mercado e está montando um grande time. Então, para a gente iniciar a nossa discussão, a gente vai colocar na tela agora o campinho do Flamengo. O Flamengo, que é o atual campeão brasileiro, o Flamengo, o Diego Alves, o Rafinha, a gente tem, dá para colocar ali o time inteiro, que aí fica mais fácil de ver, senão vou ter que colocar o óculos aqui, se vocês puderem deixar inteiro, é bem melhor para mim, porque mesmo com óculos, aqui no monitor, na boa, gente, eu não vou conseguir ver. Se puder encher a tela, eu fico feliz que aí eu vou conseguir ver, e eu acho que o pessoal de casa também vai conseguir ver melhor o time do Flamengo. Dá para colocar na tela cheia, como tava? Ou eu espero aqui? Vai colocar já? Teve um probleminha, a gente está fazendo o programa de casa, sempre que a gente faz de casa, de repente a gente tem alguns problemas inesperados, mas a gente já vai colocar, aí está o time do Flamengo. Aí não precisa nem de óculos. O Diego Alves é o goleiro, o Rafinha na lateral direita, o Rodrigo Caio, aí a gente tem o Gustavo Henrique, ou então o Léo Pereira, o Felipe Luiz, aí a gente tem o William Arão, o Thiago Maia a gente já deixa na reserva, a gente tem o Gerson é o titular, tem o Arrascaeta que é o titular, o Everton Ribeiro que é o titular, o Gabriel, o Gabigol que é o titular, e lá em cima a gente tem o Bruno Henrique que é o titular. Esse é o time do Flamengo. O time do Flamengo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. Agora, para a gente iniciar a nossa discussão, a gente vai colocar na tela a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, que em 2 jogos na Libertadores da América, venceu os seus 2 jogos e no Campeonato Paulista, forte para chegar nas quartas de final e disputar o título paulista. O time do Palmeiras também, que não fez contratações nessa parada do futebol, a gente coloca na tela agora a equipe do Palmeiras para você ver o time do Palmeiras titular. O Everton é o goleiro, a gente tem o Marcos Rocha na direita, o Felipe Melo, o Gomes e o Vinha, estava voando o chileno Vinha. Aí tem ali o Bruno Henrique, o Dudu, que estava jogando um pouco pelo meio, e o Ramires. E depois a gente tinha o William de titular, o Luiz Adriano e o Rony. Essa era a equipe titular do Palmeiras no momento que o futebol parou. Eu vou começar com você, Lívia. Outro dia eu deixei a Nadine no primeiro momento para ser a última a falar, e aí o pessoal puxou a minha orelha, falou, não, primeiro você tem que chamar as mulheres. Então eu começo com você, Lívia. A gente viu o time do Palmeiras. Esse time do Palmeiras faz frente à equipe do Flamengo. Muito boa noite. Boa noite, Theo José. Uma ótima noite para você, para todo mundo que está ligado na tela do Fox Sports. Assim, o Flamengo era um time a ser estudado ano passado, né? Pouco se conhecia porque Jorge Jesus vinha aprontando e fazendo mudanças a cada jogo. Acho sim que o Palmeiras tem um baita elenco, tem um ótimo treinador e tudo vai depender da forma que o Vanderlei Luxemburgo venha conduzir esse time, né? O time precisa ter mais velocidade, precisa jogar um pouquinho mais fechado ali, de preferência com as linhas mais altas, né? Porque o Flamengo é um time veloz e matador, né? Dá uma canseira forte no time. Eu gosto do elenco, eu vejo que o Luxemburgo está muito animado pelo fato de ter voltado para o Palmeiras. Ele participou recentemente aqui no Expediente Futebol, está sempre dando entrevistas e mostrando que está trabalhando, está com vontade de fazer acontecer. E isso é muito legal. O Flamengo é um time imbatível? Não, não é. A gente está acompanhando aí na tela mais uma vez o campinho do Palmeiras, e eu acho que depois do Flamengo ter conquistado tudo ano passado, né, ou quase tudo, não conquistou a Copa do Brasil, vai ficando um pouquinho mais complicado agora que as outras equipes já possuem mais noção do Flamengo. Não é um time imbatível, mas é o time a ser batido. Palmeiras é um forte candidato a isso.
Hamilton Rodrigues hoje tem reforço de narrador aqui no nosso debate final. Muito boa noite, Hamilton. Como é que você vê esse time do Palmeiras? Esse time do Palmeiras estava jogando bem, um time jogando pro ataque, com 4 atacantes, praticamente não tinha meia. Esse time faz frente à equipe do Flamengo? Boa noite para você mais uma vez, Hamilton. Oi, Theo. Boa noite para você, para os nossos companheiros, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no debate final. Eu vou separar a minha opinião e falar primeiro de Campeonato Brasileiro. Tá? Eu vou conduzir minha opinião dessa forma. Para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o grande adversário do Flamengo. Tá? Tem elenco, tem um bom time, tem um bom suporte e pode fazer frente ao Flamengo. Foi o adversário no campeonato passado e deve ser também no campeonato que virá aí ainda após a gente passar por todo esse período. Acho que o Palmeiras, tendo 2 ou 3 outras peças até para repor, para substituir jogadores que são titulares, já com o Vanderlei podendo pegar um trabalho desde o início, implantando a filosofia dele, tende a render melhor no próximo Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua disparado, on fire. O Flamengo continua na briga, na luta, voltou tranquilo, ganhou do Bangu, como se nada tivesse acontecido e vai seguir assim. Então, vou dividir a minha opinião em 2 já. Lá na frente, todo mundo vai entender. No Brasileiro, o Palmeiras é o adversário. O Palmeiras é o adversário. Nas outras competições, a gente conversa. E você falou do Vanderlei, informação que o Expediente Futebol com o João Guilherme trouxe agora há pouco. O Vanderlei Luxemburgo opera nesta quinta-feira, às 7 horas da manhã, um problema na vesícula. Não é uma operação complicada. A recuperação do Vanderlei Luxemburgo deve ser rápida também. Fábio Azevedo, como é que você viu aí o campinho do Flamengo? Um campinho conhecido, um campinho reforçado com relação ao banco de reservas contra esse time do Palmeiras, o Palmeiras de 2020. Fábio, boa noite para você. Boa noite, Theo. Boa noite aos nossos companheiros e a você que nos acompanha no nosso debate final, Theo. Na semana passada, uma live que eu e o Rodrigo Cassino fazemos sempre às terças e quintas, e amanhã tem 11h45 da manhã sobre o mercado Fox, eu disse o seguinte, Theo: o time A, que é o titular do Flamengo, que você cantou aí do Diego Alves, aniversariante do dia, até o Bruno Henrique, ele sobra no Brasil. O time B, com os reforços que chegaram, você citou o Thiago Maia, por exemplo, o Léo Pereira é um outro exemplo, aí você ainda tem Vitinho, tem Diego, tem os Pedros, né, o Rocha e o Pedro atacante. Esse time briga para ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o time que faz frente ao Flamengo, é o time que pode equilibrar esse confronto. Mas falta uma cabeça pensante nesse meio campo. Dudu não é. Dudu é um velocista, Dudu é um condutor de bola. Não é aquele cara para pensar. Zé Rafael, Rafael Veiga, Lucas Lima, Scarpa, ninguém está conseguindo acertar. O que vai acontecer pós-pandemia não dá para prever em relação aos outros times. Em relação ao Flamengo é fácil, porque ele já vem na temporada anterior estipulando recordes. E não vai ser diferente nesse ano, numa corrida longa, em que ele agora tem elenco, e tenho certeza que o Jorge Jesus vai mesclar, o Flamengo sobra no Campeonato Brasileiro e vai muito bem na América do Sul, adversário a ser batido também. No mundo, aí é outra questão, ele não está na primeira prateleira do mundo, mas Brasil e América do Sul, Flamengo sobra, Theo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o aniversariante do dia, Lionel Messi, e já já a gente vai falar de mais um problema do Dudu. O Dudu do Palmeiras, mais uma vez, ele vai até uma delegacia. Já já a gente conta essa história, a gente vai relembrar um fato também de 2013, já já aqui no debate final. A gente já mostrou aí o Palmeiras, então a gente pula agora para o Grêmio. O Grêmio sempre um adversário duríssimo, o Grêmio do Renato Gaúcho. A gente vai ver a equipe do Grêmio, que é praticamente a base do ano passado. Aí a gente tem o Grêmio com o goleiro Vanderlei, Orejuela deve ser o lateral direito, o Jeromel e o Kahneman. Lá a gente tem o Vitor Ferraz e o Bruno Cortez. No meio de campo, aí a gente vai ter uma situação um pouco diferente, talvez. Não acredito que o Thiago Neves, de repente, vai ser, ele vai ser o titular da equipe do Grêmio. A gente tem o Marcelo Henrique, a gente tem o próprio Thiago Neves, a gente tem o Jean-Pierre, o Maicon. E na frente a gente tem o Alisson e o PP, que está pedindo passagem. E depois a gente tem o Diego Souza, o Luciano, um jogador que foi titular algumas vezes no ano passado. E a gente tem o Everton também, o Everton que ainda não foi negociado.
esse é o time do Grêmio. Aí eu começo com você, Hamilton. Esse time do Grêmio faz frente ao Palmeiras? Faz frente ao Flamengo? Olha, Theo, aí eu faço a minha segunda parte da opinião. Eu acho que para um campeonato brasileiro fica muito complicado, com 38 rodadas, para quem não tem um elenco no mesmo nível do Flamengo, brigar pelo campeonato brasileiro. Acho que o Palmeiras é esse adversário. Mais numa competição de tiro curto, mais a feição do time copeiro do Grêmio, aí eu acho que o Grêmio entra nesse rol aí de times que podem vencer o Flamengo numa competição de tiro curto. Vai lembrar, e vale trazer à memória aqui, o Atlético Paranaense, né? Na temporada passada, que foi o time que derrubou o Flamengo numa competição de mata-mata que derrubou na Copa do Brasil. Então, eu acho que para a Copa do Brasil, para uma competição como Copa do Brasil, ou até mesmo Libertadores, lá na frente, numa fase decisiva, aí sim, o Grêmio faz frente ao time do Flamengo. Lívia, como é que você vê esse time do Grêmio com relação ao Palmeiras e, claro, com relação ao Flamengo, o time do Renato Gaúcho, que está curtindo as praias cariocas? Pois é, né? Está sendo um pouco contraditório o Portaluppi, mas vamos lá. Eu gosto muito do Jean-Pierre aí nesse meio de campo do Grêmio, eu gosto muito do PP, são jovens personagens que podem render muito aí na mão do Renato Portaluppi. E eu vou na linha do Hamilton. Em uma competição tiro curto, em uma Copa do Brasil, por exemplo, o Grêmio pode vir a dar muito trabalho, até porque tem sido as prioridades do Grêmio nos últimos anos, né? A pergunta em relação ao Grêmio, se vai frear o Flamengo ou não no Campeonato Brasileiro, tem que ser feita ao Renato Gaúcho. Ele vai, enfim, focar no Campeonato Brasileiro? Porque ele vem dando prioridade à Copa do Brasil, à Libertadores. Ele chegou em algum momento a dizer que não vinha deixando o Campeonato Brasileiro de lado, mas a gente sabe que sim, né? No decorrer das competições a gente percebe isso. Tá na hora do Grêmio focar no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, Theo, se eu estiver errado, me corrija aí. O último título do Grêmio no Campeonato Brasileiro foi em 96, né? Então, tenho certeza que o torcedor gostaria de ver um título, mas acho que é time para dar trabalho numa competição curta, numa Copa do Brasil, até porque não tem elenco, não tem banco como tem Flamengo, como tem Palmeiras. A memória tá bacana. 96, sim, dona Lívia. Obrigada. Fábio Azevedo, como é que você vê esse Grêmio que tem problemas financeiros como a maioria dos times do Brasil? Inclusive, as informações que chegam de lá é que o Grêmio, de repente, se a situação, o futebol não voltar logo, os patrocínios não voltarem logo, ele pode ter os seus salários atrasados imediatamente, agora já. Fábio, como é que você vê esse time do Grêmio? Inclusive, a informação que vem do Sul é que a diretoria já acertou a redução para 55% dos vencimentos, né? Então já vai tirar 45% nesse momento de pandemia. Agora é curioso, Theo, porque se a gente olhar o ano passado, quando teve o mata-mata, teve um atropelo no Maracanã de um Flamengo que não é igual ao do ano passado. É muito melhor. E esse Grêmio que é um pouco melhor em relação ao ano passado. Por que um pouco melhor? Porque ele tem um goleiro muito superior ao que era do ano passado. O Vanderlei chegou para ser o dono da camisa titular do Grêmio. Ele tinha 2 grandes laterais, mas aí o Atlético de Madrid pediu o Caio Henrique de volta. E aí ele já não tem 2 grandes laterais. Orejuela e o Vitor Ferraz improvisado na esquerda já não são 2 grandes laterais, porque essa trinca defensiva nova, né, Vitor Ferraz, Caio Henrique e Vanderlei, melhorava muito o Grêmio. A saída do Caio Henrique e aí o Vitor Ferraz improvisado ou o Cortez já não gosto. No Maracanã, vale lembrar que quem jogou improvisado foi um zagueiro, foi o Paulo Miranda, e aí a gente viu o que aconteceu, é um atropelo 5-0 do Flamengo. Não vejo o Grêmio com força para desbancar o Flamengo no mata-mata e também ou o Palmeiras. Pode desbancar? Pode. Mas a gente viu ano passado no mata-mata. Um Atlético Paranaense eu já acho mais forte num tipo de competição, até porque tem o seu estádio que ele conhece muito bem e sabe dosar como fez no ano passado o Flamengo. A gente hoje aqui no debate final resolveu falar de bola. A gente resolveu deixar de lado hoje essa história de calendário, né? Porque calendário todo dia a gente tem uma informação, mas a coisa não anda em muitos estados do Brasil. Então hoje a gente resolveu falar de bola, a gente resolveu falar de campo, só fora de campo a história do Dudu, porque é uma história que a gente tem que repercutir, porque é um caso sério jornalístico.
Agora quem está com a gente é o Paulo Lima. Paulo Lima, como é que você vê essa situação do Grêmio contra o campinho do Grêmio que a gente mostrou agora há pouco, contra o Flamengo, que é o atual número 1 do futebol brasileiro, e também o Palmeiras? Oi, Theo, boa noite para você, boa noite para todos Paulo. Aqui, que estão no debate final. Olha, a verdade é o seguinte, a gente vai ter que esperar um pouco, né, para saber qual será o comportamento dos times a partir desse final dessa pandemia, que ninguém sabe quando vai acabar, né? Parece que aquela curva era em maio, depois foi para setembro, outubro, novembro, e a gente está em junho ainda e ninguém sabe quando vai acabar. Acho que pelo papel tem jogo. Não tem a menor dúvida disso, que pelo papel tem jogo. É evidente que se você pegar a organização tática do Flamengo, a permanência do Jorge Jesus, a qualidade técnica do time e tudo aquilo que ele conseguiu fazer com esses jogadores na temporada passada e, consequentemente, no início da temporada desse ano, você não pode abdicar da opinião de que o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o time mais forte do futebol brasileiro, né? Não tem como, a não ser que você seja um lunático e não queira contrariar aquilo que você está enxergando de futebol hoje em dia. Mas eu não vejo esse favoritismo assim crescente quando você vê um time do Palmeiras que é ajustado, você próprio vê o time do Grêmio que é ajustado. O Sampaoli fez belo trabalho com o Santos na temporada passada, sem grandes reforços. Não se esqueçam disso, né? O Sampaoli fez bom trabalho, vice-campeão brasileiro, sem grandes reforços. Esse time do Grêmio que a gente está vendo aí é justo, é certinho, e vai depender muito do que o Renato, que ainda está no Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que ele é do grupo de risco, não pode sair daqui do Rio, apesar de jogar uma altinha no Rio, que não é uma boa, já falamos sobre isso diversas vezes, não vale a pena ficar insistindo no assunto. Mas acho que a aptidão do futebol, a prática do futebol, os 11 contra 11, o campo de jogo, eu prefiro aguardar, Theo. Agora, que tem bola, tem. Que tem jogo, tem. Indiscutível. É favorito o Flamengo? Sim, mas eu não acredito nesse favoritismo todo sem ver jogar. Eu prefiro aguardar. Bom, vamos ver agora a novidade, estranho, né, falar isso, a novidade do futebol brasileiro neste ano, em junho. A novidade do futebol brasileiro neste ano é o Atlético Mineiro, é o Galo que contratou o Jorge Sampaoli, e a gente vai ver agora o campinho do Jorge Sampaoli. Vamos ver o campo do Jorge Sampaoli, ó. Esse deve ser o time do Galo, ó. A gente tem o Guga na lateral direita, a gente tem o Bueno como zagueiro, o Gabriel como zagueiro e o Guilherme Arana lá na esquerda. Aí a gente tem o Alan, que era o do Fluminense, o Caçares, de repente, pode jogar no meio ou não, a gente não sabe como é que tá o Caçares na noite lá de Belo Horizonte, o Natan, e a gente tem o Alan Franco, que foi contratado agora. Aí na frente a gente tem o Marrone, o Tardelli e o Queno. O Galo também contratou um volante, o Léo Senna, da equipe do Goiás, e hoje caiu o pagamento do Léo Senna. O Léo Senna tinha contrato só até o final do ano, então hoje o Galo pagou os 4 milhões de reais para o Goiás. O Léo Senna pode entrar nesse meio de campo da equipe do Galo. Lívia, como é que você vê esse Galo do Jorge Sampaoli com relação aos 3 times que a gente viu até agora, o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo? O Jorge Sampaoli conseguiu bons reforços, né, Theo José? Você pensa na velocidade do Queno, você pensa no Marrone, eu gosto muito. Nós estamos acompanhando aí o Casares no meio de campo, o presidente Sete Câmara, ele já mudou o discurso dele, né? Ele estava indo numa linha muito dura em relação ao Casares, mas já está elogiando o jogador, voltando a fazer um certo carinho, porque ele acredita que o Jorge Sampaoli pode conseguir uma renovação de contrato aí, pode dar um jeito no Casares, que o que falta é juízo fora de campo, ele tem talento dentro de campo. Seria uma peça muito importante aí para colocar velocidade nesse time. Eu gosto, mas vale a pena a gente lembrar que o Atlético só tem um campeonato brasileiro. E aí o Sampaoli precisaria repetir o trabalho que ele fez, por exemplo, no Santos, né? A gente fala muito sobre elenco. O Santos era um time limitado, com poucas peças de reposição, e o Sampaoli conseguiu um segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Acho sim que o Galo é o time que pode vir a surpreender nessa competição no Campeonato Brasileiro desse ano por conta do seu técnico, e sim, ele conseguiu peças importantes. É o favorito para bater o Flamengo, o Palmeiras? Eu não coloco como favorito, mas eu acho que ele briga na ponta de cima sim, Theo José.
Fábio Azevedo, te enche os olhos esse time do Jorge Sampaoli? Olha, Theo, não dá para dizer que enche os olhos, porque a gente vai pegar o Marrone, que veio do Vasco, em que ele era titular por uma falta de opção, porque quando o Thales Magno jogava, ele algumas vezes ficou no banco de reservas. É bom jogador, mas precisa ser lapidado. Não é aquele finalizador, não é um matador. Ele vai auxiliar um Diego Tardelli que viveu uma temporada anterior muito ruim no Grêmio, tanto que não ficou. O Casares, eu temo que ele seja o Cueva na mão do Sampaoli, que nem o Sampaoli recupere. Então a gente tem que esperar um pouco. É um bom time que está sendo montado. A vantagem, foi como disse a Lívia, é ter apenas uma competição. E vai lembrar que o do Santos só decolou quando ficou com uma competição, quando foi eliminado o Campeonato Paulista, eliminado a Copa do Brasil para o próprio Galo e da Sul-Americana. Aí ele se dedicou somente a segundo, mas muito longe do Flamengo. Agora, dá para sonhar com G6, torcedor do Santos, do Atlético Mineiro, melhor dizendo? Claro que há algum tempo o Galo não frequenta e é lugar de campeão da Libertadores, né? Como é que você vê esse campinho do Galo com o Jorge Sampaoli, Hamilton Rodrigues? Eu acho que eu vou pegar esse ponto aí do Fábio. Eu acho que é resgatar essa mística de Libertadores, né? Essa vontade de jogar essa competição. O Galo sabe jogar a Libertadores. É resgatar isso, fazer um Campeonato Brasileiro para voltar à principal competição de clubes na América. Eu acho que o Galo tem tudo para beliscar uma Libertadores no próximo Campeonato Brasileiro e vejo também como um ponto positivo para o trabalho do Sampaoli o fato de ter só uma grande competição. Tem também a Copa do Brasil, é claro, mas o fato de ter só uma grande, ou melhor, a Copa do Brasil não, tem só uma grande competição, é verdade. Não. Só uma, o Campeonato Brasileiro. Tem o campeonato, a Copa do Brasil também ainda, né? Ainda tem a Copa do Brasil, hein, Fábio? Me auxilia. Me fugiu aqui a cabeça agora. Ele foi eliminado. Ah, não. Ele caiu. Ele caiu. Caiu. Só tem o brasileiro, é verdade. Caiu para o... Não me lembro agora qual foi o adversário. Realmente time lá de Pernambuco. O time lá de Pernambuco. Isso. Isso. Caiu então, o time de Pernambuco. Me foge o nome do time também. Voltando aqui à memória, já a gente lembra. Então, tendo só uma competição, Afogados. Eu acho que esse ponto... Afogados, é isso aí. Obrigado, Lívia. Então, a Lívia desafogou aqui o negócio. Então, tendo só o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Sampaoli tem tudo para fazer um excelente trabalho. As contratações estão vindo, o Galo parecia que ia ficar naquela mesmice, na situação que ficou no último Campeonato Brasileiro, porém não. Vai contratando, a torcida está empolgada porque vem aí o novo estádio, não vai ser já para agora, mas vai chegar, isso dá um embalo a mais ao torcedor. Fez recentemente uma campanha, vendeu 100 mil camisas. Então, é um grande momento para o Atlético Mineiro, é um grande momento. Ter só uma competição vai ajudar bastante. Eu acho que para os clubes do Eixo e o São Paulo Minas, fica mais fácil jogar um brasileiro. Para os que estão na periferia, é mais complicado, Theo. Paulo Lima, o torcedor do Galo está otimista com esses jogadores que chegaram e com a chegada do Jorge Sampaoli. Tem motivos para isso? Tem motivos, evidente que tem. O problema todo é que o Sampaoli começou a trabalhar no campo de jogo, né? O Vanderlei já trabalhou, né? O Renato já teve uma fase dele lá embaixo no gauchão. Queira ou não queira, o Flamengo no início do Campeonato Carioca. O Flamengo, inclusive, já jogou o Campeonato Carioca após pandemia. E o Sampaoli ainda não botou, vamos dizer assim, a bundinha no banco de reservas dos estádios por onde o Galo vai jogar. Ainda não sentou no banco de reservas. Então é uma maneira de pelo menos, ver quando começa. Que eu falei ainda há pouco do Grêmio, exatamente o reflexo é esse, né? Dentro de campo, você tem aí as contratações que foram feitas, o Keno chegando, o Alan, que no Fluminense fez muito bem a sua participação, tanto é que o Galo despertou o interesse dele e levou para lá, ainda não jogou aquele futebol do Fluminense e também da seleção brasileira de base. Não foi esse jogador. Agora, mudou o sistema defensivo, né? Tá lá o Guga jogando na direita, né? O Arana pela esquerda, o Igor Rabelo chegando, o Gabriel, que já era jogador, veio do Botafogo, voltou para lá. Então, é uma zaga que pode dar caldo, uma zaga mais jovem e que talvez tenha mais velocidade.
E do meio campo para frente é uma incógnita. A gente vai ter que saber o que vai acontecer com esse Galo, né? Quem vai ser o homem de frente? Está se falando até na presença do Keno jogar mais adiantado, não jogar pelo lado, né? O Roger Guedes vai chegar, não vai chegar o Roger Guedes? Está aí, mais uma vez, o Daverson que foi embora do Getafe, mas de qualquer maneira é possível por causa do Alexandre Matos, que era homem do Palmeiras. Entendeu? Então, não sei. É muito pobre ainda, Theo. Eu, pelo menos, não penso assim, né? É muito pobre pensar que esse time do Atlético vai dar caldo. Eu preciso ver jogar. No papel, tem bom time, mas eu acho, inclusive, esse time do Atlético, no papel, homem por homem, mais fraco do que o Palmeiras e do que o do Grêmio.